Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. No último sábado, o Senhor nos trouxe a história da mulher cananeia e nós vimos o quão é importante agirmos em humildade. E a Ellen White diz que 5 minutos da nossa vida, se colocássemos de lado o orgulho e o egoísmo, boa parte dos problemas que nós mesmos causamos estariam solucionados, estariam resolvidos. E houve um momento na vida de Agar, ao vivenciar os erros que ela mesma cometeu, ela não suportou tamanha aflição, porque quando a gente peca, quando a gente cai no erro, muitas vezes o Senhor permite a gente se emaranhar naquela situação para que a gente clame a Ele. Na verdade, a intenção do Senhor é que nós clamássemos Ele antes de agirmos impulsivamente. E existe um princípio que não pode ser quebrado, que é Provérbios 19:2, que diz que aquele que se apressa com os pés erra o caminho. E eu quebrei esse princípio, e o principal prejuízo, o grande problema da quebra desse princípio é a perca do senso de direção. E foi o que houve em Gênesis 16, no momento em que Sarai propõe para Abrão que dormisse com a Agar. Agar topa essa situação porque Sarai julgou por tardia a promessa da vinda de Isaac. Então ela falou, olha, tá demorando muito, nós já somos velhos, isso tá demorando muito a acontecer. Teve uma brilhante ideia, entre aspas, que foi sugerir para Abraão deitar com a Agar. E isso aconteceu. E a partir dali, toda a harmonia, toda a paz que havia naquele lar foi dissipada. E houve um contexto de ciúmes, de intrigas, de dificuldade ali de relacionamento, porque Agar, quando ela começa a provocar Sarai, e a Bíblia diz que Agar, ela agiu na altivez. A Bíblia não, a Ellen White diz que ela agiu por altivez, e uma pessoa que age na altivez é uma pessoa que tem dificuldade de colocar em prática os conselhos que ela recebe. E a Agar, ela recebia conselhos de Abraão. Abraão tentava ali conduzir aquela situação, mas ela se negava. E ela começou a pirraçar, a provocar a Sarai, a ponto dela mesmo não suportar toda a situação que ela mesma criou. Então, a gente chega aqui no versículo 7, Gênesis 16, 7, que diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. O que aconteceu? Agar, de tanto provocar Sarai, de tanto transtornar o ambiente, ela não deu conta e ela fugiu. Ela foge para o deserto de Sur. E Sur, o significado de Sur em hebraico significa muro. E é exatamente assim que muitas vezes a gente se encontra quando a gente peca, quando a gente não escuta aquilo que Deus está dizendo, através das pessoas às quais Ele levanta. Nós fugimos da presença de Deus. Nós damos de cara no muro que é a perca de direção. A gente perde o senso de direção, de saber o que fazer diante daquela situação que a gente mesmo cria por agir apressadamente. E muitas vezes Satanás usa esse momento, esse período, para bombardear a cabeça da gente,
E eu agi assim em uma situação e eu me vi, o Senhor mostrando para mim, olha Priscila, muitos dos problemas que você está vivenciando hoje de relacionamento, no seu próprio ambiente, no teu próprio contexto de vida, é porque você não me escuta, você tem dificuldade, você é uma pessoa altiva. Então eu comecei a clamar ao Senhor, e o Senhor me trouxe essa palavra de Agar, porque Agar agiu dessa maneira. Ela criou todo um contexto, toda uma dificuldade ali de relacionamento, ela não parava para ouvir, porque todos os três, tanto Agar quanto Sarai e Abrão, eles tinham acesso a Deus, ao Pai Celeste. Mas por não terem uma identidade sólida, resolvida, uma paternidade em Deus resolvida, eles caíram no pecado da incredulidade. E Agar, embora sendo egípcia, ela teve o contato com o Deus de Abraão. Tanto que no momento em que ela foge para o deserto, aqui nesse texto diz que ela tem um encontro, o anjo do Senhor, porque ela clamou, ela reconheceu onde ela estava, o que ela tinha provocado. E por ela ter clamado ao Senhor, veio um anjo e falou com ela. E olha que coisa mais tremenda que o anjo disse para ela. No versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? Essa frase, essa pergunta, é o Senhor se apresentando para ela, dizendo para ela: escuta, o que é que você está fazendo? Onde você pretende chegar com tamanho orgulho, com tamanha altivez? E ela responde: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Irmãos, todo o conhecimento, todos os conselhos dos quais nós temos recebido, o caminho para o orgulhoso, para a cura do orgulhoso e da pessoa altiva, é o caminho da humilhação. É nos submetermos àquilo que Deus tem colocado pra gente. E ainda, no 10 diz assim: disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, ou seja, você está grávida. Você está grávida e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gente, irmãos, quando a gente clama, quando a gente busca o Senhor, Ele se apresenta, Ele vem, Ele é um Deus que Ele vem ao nosso encontro. E muitas vezes a gente erra porque a gente quer colocar as coisas no lugar para depois buscar o Senhor. E ao contrário, primeiro a gente busca o Senhor, reconhece o pecado, deixa, e Ele vai nos ajudar a reorganizar as coisas. Ele é um Deus que nos ouve. Esse texto, ele é a primeira vez na Bíblia que a expressão El Roi é mencionada, que significa o Deus que me ouve. E diz assim o 11: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebestes, o 12, e será um homem bravo, falando acerca de Ismael, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele,
e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava. Tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laar-Roí, eis que está em Cádiz e Berede. A Ellen White diz que Ismael, ele foi alcançado pelo Senhor. Na sua velhice, todo o ensinamento que Abraão trouxe para Ismael, enquanto ele viveu antes de ser despedido, juntamente com a mãe, pela segunda vez para o deserto, a Ellen White diz que Ismael se converteu. A promessa do Senhor, feita a Agar, se cumpriu. Feita a Abraão, porque Deus também disse para Abraão, nos capítulos mais à frente de Gênesis, que por causa de Abraão, por causa do relacionamento que Abraão tinha com Deus, a geração de Abraão seria alcançada. E nesse texto, irmãos, a palavra de Deus falou muito comigo. Eu estava muito aflita, muito preocupada com a salvação da minha casa, dos meus filhos. E o Senhor me disse assim, todo esse pensamento que veio na sua cabeça, porque quando a gente perde o senso de direção, a gente não sabe o que fazer, a gente perde assim o sentido. Muitas vezes veio na minha cabeça assim a vontade de parar, de desistir, de deixar tudo, porque você começa a olhar tudo com os olhos carnais, com os olhos naturais. E o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor falando para mim, continua, persevera no caminho que eu te mostrarei. E o caminho que Deus me mostrou foi exatamente esse, do versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto à fonte de água no mar do deserto, junto à fonte de caminho de Sur. E no 8 ele disse assim para mim, volta e humilha-te debaixo da tua senhora. Ou seja, volta. Irmãos, nós precisamos voltar ao Senhor, de onde nós paramos, onde caímos. E nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos considerar os conselhos dos quais nós temos recebido do Senhor. E em relação à salvação dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, a palavra de Deus diz que por causa de Abraão, os filhos dele, Isaque e Ismael, foram alcançados. Então, a palavra que eu trago, que o Senhor trouxe através desse estudo, foi que é necessário o caminho de volta, o caminho para o orgulhoso, a cura do orgulhoso e da pessoa altiva é a humilhação. A igreja tem desconhecido o Pai de amor que tem servido. Nós precisamos ter uma identidade em Deus, uma paternidade sólida, resolvida, definida e agirmos diante daquilo que as Sagradas Escrituras nos traz. Porque a palavra de Deus diz em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, diz que o Senhor nos deu tudo para que vivêssemos a vida e a piedade. Ou seja, agirmos com misericórdia, agirmos em humildade. E eu queria deixar uma pergunta para a igreja, porque você conhece de fato o Deus ao qual você tem servido? Você o reconhece como Pai? Você tem uma paternidade celestial resolvida, definida? Você sabe quem você é em Cristo? E se você sabe, você tem colocado a palavra de Deus em prática? Você tem vivenciado a vida e a piedade, andado em humildade conforme as Sagradas Escrituras? Eu tenho meditado muito nesse versículo de 2 Pedro 1:3.
E eu me vi, irmãos, pecadora, carente, dependente da graça de Deus, e percebi o quanto que eu preciso de cura e o quanto que eu preciso das pessoas ao meu redor, das quais o Senhor tem levantado para me dar conselho e colocar em prática os conselhos dos quais eu tenho recebido. E a música que o Senhor escolheu para essa noite é essa do Dilson e Débora, que fala: deixa eu ser teu Deus, deixa eu te curar. E fala a respeito do jugo. E lá no norte do Brasil, eu estudando, eu percebi que lá, quando é colocado o jugo nos animais, é colocado um experiente, um animal mais maduro, com um mais jovem, para ensiná-lo. E esse jovem precisa se submeter ao ensinamento, aos conselhos do mais velho. E que nós possamos acatar os conselhos dos quais o Senhor tem nos trazido. Considerar todas as palavras que o Senhor tem nos trazido. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos alcançando e nos perdoando por tamanha altivez, por tamanho orgulho que tem ainda sondado o nosso coração. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.